Isaías, capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Até aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho enfatizando aí o Natal, né? Porque estamos perto da data, nascimento de Jesus, que dentre muitos significados representam vitória nas nossas vidas, né? Jesus veio para nos libertar, para nos reconciliar com o Pai, para nos abençoar, e todo aquele que deposita a sua fé nele é alcançado por essa vitória. E essa vitória foi profetizada, foi anunciada pelo Pai, essa promessa de vitória. Após Isaías dizer sobre a angústia que viria sobre Israel por causa da desobediência, né, por causa da incredulidade, Isaías apresenta um futuro melhor para Israel nesse trecho, onde a terra seria visitada pelo Senhor. Viria um rei futuro, né, através do nascimento de uma criança que seria rei, que seria o Messias, que traria essa vitória. Então Deus está prometendo essa vitória ao seu povo. Falando em promessa, conta-se a história de uma mulher que nesse período de Natal comprou 50 cartões e apressadamente, né, porque estava próximo do dia de Natal, e ela pegou 50 cartões, guardou um para ela e preencheu o restante, assinou o restante, despachou rápido no correio e enviou os cartões. Quando chegou em casa, ela sentou, pegou aquele cartão que ficou com ela, e aí que ela foi ler o que estava escrito. E quando ela foi ler o que estava escrito, ela ficou surpresa com o que tinha acontecido, porque ela leu que dentro do cartão dizia o seguinte: este cartão é só para lhe dizer que um pequeno presente você vai receber. E aí 49 pessoas ficaram pensando o que aconteceu com o presente, né? Porque ela mandou só o cartão sem saber o que estava escrito. Eu estou dizendo isso porque a promessa de Deus não é assim, apressada e desatenta, né? A promessa de Deus é firme, a promessa de Deus é verdadeira, a promessa de Deus se cumpre, né? E a promessa de vitória se cumpre também porque está associada ao caráter daquele que prometeu, que é o Senhor. E a pergunta é, o que Deus promete com a vinda de Jesus? O que nesse texto aqui podemos enxergar como vitória para nós, uma vez que está anunciando o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. E no versículo 1, Deus está anunciando a vitória da glória sobre a aflição, né? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, por onde Jesus andou, né? Essa é a glória de receber nessa terra, que recebeu, foi um local de tantas guerras, foi massacrada pelos sírios. Depois, no tempo de Isaías, eram os assírios que
sentindo tomado e levado cativo. Essa terra que brigou bastante, lutou bastante e foi um local de batalha, nos últimos tempos Deus andaria por ela. E foi por onde Jesus andou, e Jesus também realizou muitos milagres. E a gente sabe que Jesus andando ali, Jesus curou a aflição de muitos, né? Aflição mental, aflição emocional, aflição espiritual, todos os questionamentos que apresentaram em Jesus. E assim é a presença de Jesus na nossa vida, né? É a presença de Jesus que produz glória na nossa vida. E a nossa glória produzida por Jesus não significa não passar pelas dificuldades, coisas que todos nós já sabemos, né? Mas a glória está em justamente que podemos vencer as dificuldades por causa da presença de Jesus na nossa vida. Esse Jesus, ele vai nos orientar, Jesus vai intervir muitas vezes de uma maneira miraculosa, mas do contrário também Jesus nos dará força se aquilo que está nos afligindo não for tirado. Vai nos dar condições de enfrentar e vencer. Porque onde Jesus está, o aflito encontra consolo. O perdido encontra o caminho, né? Aonde Jesus está, o caído se levanta, né? E ele exalta aquele que conserva um coração humilde. Então, a vitória da glória sobre a aflição com a vinda de Jesus, né? Isso na nossa vida também. No verso 2 anuncia uma outra vitória, a vitória da luz sobre as trevas. Diz assim o verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus vem para tirar as nossas trevas, né? Além da questão da nossa condição espiritual, estarmos em inimizade com Deus, e isso é modificado por aquilo que Jesus fez na cruz. É bem verdade que o Senhor também tira as nossas trevas, tira a nossa ignorância a respeito da vida, porque na medida em que a gente vai aprendendo aquilo que Jesus ensinou, a gente vai compreendendo mais a vida, a gente vai aprendendo a lidar mais com a vida, a gente vai aprendendo a se entender, vai aprendendo a entender o outro, né? E as coisas vão melhorando, e a gente vai aprendendo a enxergar como Deus enxerga. O homem enxerga de um jeito, Deus enxerga de outro, e nós vamos aprendendo com Jesus a enxergar como Deus enxerga. Aí está aí as nossas trevas e a luz vindo sobre o nosso olhar, né? Jesus vem para tirar as trevas do engano, da malícia, né? Da mentira, da autossuficiência, né? Das misérias que alcançam a nossa vida. Como luz, Jesus é a presença do bem na nossa vida. Não há nada que Jesus faça ou ensine que não esteja relacionado ao bem, né? Então a presença de Jesus é a presença do bem na nossa vida e nos ajuda a receber energia para viver, força para viver. A outra vitória que é anunciada aí está no verso 3. Tens multiplicado esse povo e a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. É a vitória da alegria sobre a tristeza, né? Diz aqui que Deus multiplicou a alegria daquele povo. A notícia do nascimento de Jesus dado pelos anjos, os anjos disseram o seguinte: eis que vos trago boas novas de grande alegria. A vinda de Jesus foi a presença da alegria. E a alegria da presença é de nós sabermos que Deus está presente na nossa vida. Não significa alegria na circunstância de dor, porque ninguém vai dar risada, sorrir no momento que está doendo. A gente chora, a gente sente a dor, mas a alegria de, apesar do choro, a alegria de saber que Deus está presente com a gente naquele momento, e que uma vez que Deus está presente, a gente vai ter um norte, uma orientação, um escape, alguma coisa vai acontecer
que vai nos ajudar no momento de tristeza. Essa é a nossa alegria, né? É a alegria de saber que Deus está junto, e esta consciência da presença de Deus, a tristeza não pode tirar. A gente chora, mas ela não tira a consciência de que Deus está junto da gente, né? E é isso que é importante. Além disso, essa alegria do Senhor no nosso coração também produz esperança, uma esperança certa dentro de nós, de que o luto, de que o choro, de que a morte, de que a aflição, de que a tribulação, de que os enganos, as injustiças, os erros têm os seus dias contados, né? Um dia tudo isso vai parar, né? Está anunciado na palavra. Na vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, essas coisas vão parar, porque a justiça de Deus será estabelecida na sua plenitude. Então nós também contamos com essa alegria. O verso 4 traz a vitória da libertação sobre a opressão. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui no texto, a opressão era dos inimigos mesmo na batalha, né? Que massacravam, que roubavam as suas colheitas, que invadiam, que atormentavam. Como eu disse aqui, no tempo, os assírios. E ele faz menção do passado, os midianitas. Então os assírios midianitas tomam a figura de tudo aquilo que nos atormenta, nos oprime, né? Oprime a nossa alma. E Jesus liberta as pessoas da opressão. Jesus fez isso. A presença de Jesus na nossa vida, os ensinos que a gente vai aprendendo, os chamados de autoexame, os arrependimentos, as transformações, o fortalecimento através das promessas, tudo isso vai nos libertando das opressões que a gente sente. E há opressões que se estabelecem no nosso coração por causa do sofrimento. Então é alguém que está constantemente oprimido por algo que lhe aconteceu na infância, ou a maneira como ele foi criado, educado, trouxe traços na personalidade dele que hoje influenciam na sua vida. Então ele se tornou muitas vezes uma pessoa perfeccionista, uma pessoa que tenta comprar a atenção dos outros, e isso oprime a sua alma. Mas à medida em que ele vai aprendendo os valores de Deus e Jesus presente na vida dele, esses valores vão sendo trocados e ele vai sentindo de forma diferente, agindo de forma diferente e vai sendo liberto. Então a libertação tem muitas coisas, desde a libertação de um espírito ruim, desde a libertação de uma opressão do mal, desde a libertação de sentimentos, de coisas na nossa psique, na nossa história de vida que Jesus liberta, né? Em Atos vai ser dito o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, no qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não tenha dúvida que o inimigo das nossas almas intensifica as opressões que a gente sente, né? Então o Senhor nos livre. E por fim, no verso 6, a vitória do Natal trazida pelo nascimento de Jesus, porque aí é o anúncio: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então Isaías relata essa promessa, descreve esse futuro governante com alguns títulos, né, com algumas características, falando que esse menino seria o libertador, falando que esse menino foi nos dado, um presente de Deus. E ele diz assim: o governo está sobre os seus ombros, ou seja, ele vem vestido de poder para governar as nossas vidas e governar tudo aquilo que ele quiser, fazendo abrir, fechar, promover, fazendo cessar, enfim, o poder está sobre ele dessas coisas. Disse ainda que é maravilhoso, ou seja, ele transcende muito a qualquer compreensão nossa.
Algo maravilhoso é algo que a gente não consegue descrever. É algo que transcende o nosso pensar e as nossas palavras. E a gente diz, é maravilhoso, né? Então, essa transcendência de Jesus. Conselheiro, ou seja, sobre ele estaria o Espírito de sabedoria, que daria conselhos para a gente, para a vida, mas especialmente conselhos para a salvação, né? Para a nossa salvação. Deus forte ou Deus herói, alguém divino, alguém com a postura de um rei, que tem poder de decisão, que tem poder para nos proteger dos nossos inimigos. Seria esse menino. Pai da eternidade, dizendo que ele é eterno e que ele age numa atitude paterna. A paternidade de Deus é eterna. Deus age sempre como um pai. Jesus, sendo Deus, age assim conosco, com amor paterno também. Príncipe da paz, não apenas aquele que faz cessar as turbulências, mas aquele que de fato estabelece a felicidade dentro do nosso coração, né? Aquele que nos salva, aquele que nos ajuda também e muitas vezes cessa as nossas lutas, né? Por algum evento. Às vezes tem coisas que estão anos acontecendo, circunstância após circunstâncias, e vem um evento e Deus cessa tudo, muda tudo, vira tudo de ponta cabeça e põe todas as coisas no seu lugar, né? Deus faz essas coisas. Então, Deus, ele é atencioso, ele não é como aquela mulher que escreveu o cartão, mandando sem ler o que estava escrito e as pessoas ficaram esperando o presente. Não, Deus, ele sabe o que faz, o que ele promete, ele cumpre. Por isso a gente pode confiar plenamente na sua palavra, pode abrir o coração para ele, pode entregar a nossa vida nas mãos dele com toda tranquilidade, porque Deus, ele cumpre o que ele fala, ele não é apressado. O reino de Jesus está presente no coração de todo aquele que crê nele, se submete nele, né? E a nossa palavra é que esse Jesus então esteja nascendo de uma forma definitiva, mas, por assim dizer, nascendo todos os dias no nosso coração. Todos os dias, a vontade de Jesus sendo feita e nascendo no nosso coração, nosso desafio, e o que o reino do Príncipe da Paz também sempre se faça presente na minha vida, na sua vida também, né? Nós vamos orar. Antes de orar, quero aproveitar e agradecer, né, a presença daqueles que nos assistem sempre, passaram esse ano acompanhando as nossas mensagens gravadas pela Raquel, pelo João, que a gente agradece. Mas a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista, nós desejamos um Feliz Natal para todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe a casa de vocês, dê sabedoria, proteja vocês e que Jesus esteja não apenas nascendo, mas crescendo na nossa vida todos os dias. Vamos orar. Pai querido, eu te louvo, eu te adoro, te agradeço por Jesus Cristo, o meu Senhor, o Salvador da humanidade. Obrigado, Senhor, porque esse Jesus, ele é vivo e presente na nossa vida. Está e estará conosco até a consumação dos séculos. Em nome dele nós falamos com Deus. Em nome dele somos ouvidos nos céus. O perdão dele está sobre a nossa vida. E é a graça do Senhor Jesus que nos sustenta. Então nós te louvamos e agradecemos. Em especial porque Jesus, que já existia na glória contigo, ó Pai, um dia nasceu entre os homens. O Deus conosco, Emanuel, se tornou homem, sofreu tudo que o ser humano sofre, sabe o que é padecer, por isso entende as nossas aflições. Obrigado porque este Jesus nos compreende, sabe que nós somos pó e pela graça nos ama, nos sustenta e opera na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela vinda de Jesus. Obrigado por esta data simbólica na qual nosso coração olha para o céu e agradece a vinda do nosso Salvador. Realmente é uma boa nova de grande alegria. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe.